Oi, gente, bom dia. Finalmente vamos começar a aula depois de vários obstáculos. Hoje a gente vai falar de direito do consumidor. Na verdade, eu dividi em duas partes, porque a lei, o CDC, ele é bem extenso, então a gente não conseguiria absorver tudo numa aula só, direto. Então eu vou fazer essa parte e depois a gente marca a próxima. A gente vai aproximadamente até o artigo 45. Mas acredito que as questões mais importantes estão nessa primeira parte, tá? Para começar, a gente precisa entender o que é relação de consumo, né? Então, para ficar bem claro, para compor a relação de consumo, a gente precisa de alguns elementos. Alguns elementos. Primeiro, consumidor, certo? Quem que é o consumidor? O consumidor, ele está previsto ali no artigo 2º, toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Então, qual que é a maior questão? Quem é o destinatário final? Alguém sabe? A pessoa que consome, adquire ou utiliza para consumo próprio, certo? Então, isso é muito importante no conceito de consumidor. Outro tipo de consumidor que é o que é previsto aqui no parágrafo do artigo 2º é o consumidor por equiparação. Sempre que envolver um produto ou serviço que é destinado à coletividade, ainda que você não consiga determinar quem são essas pessoas são consumidores por equiparação. Por quê? Porque todo mundo recebe, por exemplo, uma empresa que distribui água. A partir de algum momento ela vai distribuir a água e a água é considerada de má qualidade. Você não sabe até qual o alcance daquele serviço mal prestado. Então, todas essas pessoas que forem atingidas, ainda que a gente não saiba quais são elas, todas elas são consideradas consumidoras por equiparação, tá? Certo, então a gente tem aqui o consumidor, do outro lado a gente tem que ter fornecedor, certo? Quem que é o fornecedor? Está previsto no artigo 3º. Toda e qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolve atividade de produção, importação, exportação, vamos lá, o artigo vai falando, distribuição, comercialização, etc. Qual que é a questão principal do conceito de fornecedor? A habitualidade. Por quê? Aqui a gente tem a palavra desenvolvem. Essa palavra desenvolvem que está no artigo, ela traz realmente essa impressão. É de forma contínua. Por que a gente fala isso? Vamos supor que vamos lá. Uma loja vende TV, certo? A loja é o fornecedor. Vamos supor que eu tenho uma TV em casa e resolvo vender para você. Eu sou fornecedora? Não, eu fiz isso de forma eventual. Eu não faço isso com uma constância ou recorrência para se tornar habitual. Logo, não preenche o conceito de consumidor, certo? Então então a gente tem o consumidor, o fornecedor e o que tem entre eles? Um produto ou serviço. Produto, qualquer coisa que possa ser comercializada. Aqui a gente vai incluir gás, energia, água, qualquer coisa. E serviço, deixa eu passar o slide que está na sequência. Produto, qualquer bem móvel ou imóvel que possa ser comercializado, certo? E serviço, qualquer atividade fornecida no mercado mediante remuneração. Certo? Inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, salvo decorrente de relação de trabalho. Tá, então aqui a gente tem que é qualquer coisa que possa ser comercializada, certo? E aqui, qualquer atividade mediante remuneração, certo? Essa remuneração tem um detalhe importante.
não é propriamente dito só aquilo que eu pago diretamente. Então, a gente tem duas possibilidades. Remuneração direta, realmente eu estou te pagando por aquele serviço, por aquele produto, ou indireta. Como que é a remuneração indireta? Vamos supor, um estacionamento do shopping é gratuito. É gratuito, você não paga. Mas existe um benefício comercial indireto que as pessoas vão mais até aquele shopping porque elas não pagam pelo estacionamento. Então, existe, ainda que não haja um pagamento, existe relação de consumo. Se acontecer qualquer coisa dentro daquele estacionamento, existe, porque a remuneração ela é indireta. Então, é importante lembrar isso, porque nem só quando configurar a questão colocar lá, houve o pagamento, não houve o pagamento, é falar, então não é serviço, não conceitua. Não, depende. Amostra grátis, por exemplo, você não paga, você ganha, mas a amostra grátis, querendo ou não, é a publicidade daquele produto para você ter interesse em comprar mais ou menos, ou se você não gostar, e indiretamente aquele fornecedor ele está sendo beneficiado, certo? Alguma dúvida até aqui? Uma outra possibilidade de serviço que é importante a gente destacar é o serviço público. Sempre que for prestado serviço público, também configura relação de consumo, exceto quando for serviço que é tarifado por imposto, tá? Então, todos os demais, quando se tratar de serviço público que cobra-se taxa é aquela cobrança pública que é obrigatória. Não sei se vocês tiveram isso no tributário. Que tem caráter obrigatório, então você não escolhe usar ou não. Existe a cobrança de taxa. E tarifa, geralmente, é o serviço prestado pelas concessionárias, tarifa de pedágio, que mais? De ônibus, etc. Você tem a opção de utilizar ou não. Esses todos configuram relação de consumo, exceto impostos, certo? Então falamos de serviço público e aqui eu fiz só um resuminho. Temos fornecedor, temos consumidor, temos produto ou serviço, temos uma relação de consumo, certo? Se a gente tem uma relação de consumo, a gente corre para onde? Para o CDC. Se a gente não tem uma relação de consumo, seja pela ausência da configuração do consumidor, seja pela ausência do fornecedor ou do produto ou serviço, a gente vai para o Código Civil, que é a regra geral, certo? Alguma dúvida? O artigo 4º do CDC, ele vem trazendo os princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor. No geral, a gente tem que pensar o seguinte, qual que é o princípio básico? Qual que é a regra que vem da Constituição Federal, que determinou a criação do CDC? A proteção ao consumidor. Isso, se vocês pensarem isso desde o começo, qualquer questão vai ficar mais tranquila de ser resolvida. Por quê? Porque você tem que entender que em qualquer situação o consumidor deve estar protegido pela norma, certo? O primeiro princípio, nessa linha do que a gente está falando, ele é o princípio da vulnerabilidade do consumidor, tá? E o que acontece? A gente tem vários tipos de vulnerabilidade. Primeiro vamos esclarecer aqui que vulnerabilidade é diferente de hipossuficiência, tá? Vulnerabilidade é um conceito mais amplo. Por quê? Porque ela pode ser uma vulnerabilidade técnica, fática, jurídica, enquanto hipossuficiência é uma questão mais processual. Ele é hipossuficiente naquela situação e geralmente hipossuficiência está ligada ao processo. A gente vai ver isso quando a gente for falar de inversão de ônus, etc. Certo? Então, esse é o primeiro princípio e acredito que o mais importante do CDC, que traz a vulnerabilidade do consumidor. Um segundo princípio é da intervenção do Estado para proteger efetivamente o consumidor. Tá? Como é que ele faz isso? A gente tem atuações de forma direta, intervenções diretas e de forma indireta. Tá? Atuando diretamente no mercado de consumo. Como que faz isso? Ele cria os PROCONs, ele cria agências reguladoras. Aí tem uma questão importante. A jurisprudência, ela discute bastante a questão da agência reguladora. Aqui a gente está falando de ANS, de ANAC, de Anatel. Fala, a agência reguladora, ela não é um órgão exclusivo de proteção ao consumidor. Por quê? Por diversas vezes, ela defende o fornecedor.
Um exemplo básico, assim, para a gente entender, na semana passada, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, entrou com uma ação civil pública contra a ANS. Teoricamente, a gente está falando de uma proteção do Estado indireta, que é incentivo à criação de associações, então incentivou ali, incentivo fiscal para constituir IDEC. IDEC existe contra uma intervenção direta, que é a ANS. Por que isso? O IDEC entendeu que a ANS, por vários anos, tem feito reajuste e cálculo de reajuste máximo e mínimo de forma equivocada. Então, é uma instituição de defesa do consumidor contra a agência reguladora do setor, entende? Então, por isso que existe essa discussão. Nem sempre vão considerar que essas agências reguladoras estão classificadas como proteção ao consumidor, tá bom? Criando órgãos públicos específicos para a defesa do consumidor. A gente tem delegacia do consumidor, é pouco conhecido. Eu acho que todas as capitais têm uma delegacia do consumidor, mas as pessoas vão direto no PROCON. PROCON tem a maior quantidade de reclamação, PROCON é mais fácil, PROCON é mais divulgado, mas também pode ser feito isso através da delegacia do consumidor. E aqui, como eu falei, ele facilita e incentiva a criação de associações. Tá ótimo. Associações com o objetivo de proteger o consumidor. Tem várias, gente. Tem associação para tudo que é nome. Tem Proteste, tem ADEC, tem IBRAC, tem... Enfim, não faltam. E todos eles são super atuantes. Eu acho que conforme uma associação vai enfraquecendo, a outra já assume ali e toma frente dos vários problemas, dos problemas mais recorrentes dos consumidores, né? Aqui nós já falamos, incentivo. E como que o Estado está presente no mercado de consumo? Aqui a gente tem o Departamento de Defesa do Consumidor. Esse departamento ele é instituído pelo Código de Defesa do Consumidor e ele está subordinado ao Ministério da Justiça. Tá? Vocês vão ver depois, a gente tem algumas questões que trazem a pegadinha de qual seria a subordinação do Departamento de Defesa do Consumidor. É o Ministério da Justiça. Hoje em dia, na verdade, isso é muito recente e muito fresco. Esse departamento era representado pela Senacom, só que a gente teve um decreto na semana anterior, que entra em vigor agora, terça-feira, dia 22, que tira a autonomia da Senacom e muda o nome. Então, Senacom, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela passa a chamar Secretaria das Relações de Consumo. A Defensoria tem, assim, se posicionado de forma muito incisiva nisso, porque toda a estrutura do Código de Defesa do Consumidor e toda a proteção é vinculada ao consumidor. E a simples alteração do nome da secretaria para a Secretaria das Relações de Consumo dá a entender que a gente está tirando o foco do que realmente tem que ser protegido, do que realmente é vulnerável, certo? Então, eu vou proteger a relação de consumo, então eu estou envolvendo aqui o fornecedor, produto ou serviço. Não estou mais focada. Além disso, a secretaria ela perdeu a autonomia. Hoje não, a partir de terça, eu acho que vai ser revogado, tá, gente? Acho que é inconstitucional, eu acho que vai ser revogado, mas até então, a partir de terça-feira, isso muda e perde também a autonomia. Eles tinham possibilidade de multa, de fiscalização, hoje tudo passa para cima, se for homologado, validado, aí sim ela tem o poder. É bem tenso, porque eu acho que é um passo para trás, a gente está falando de uma coisa que funcionava bem. A Senacom, juntamente com os PROCONs estaduais, municipais, tinha um bom trabalho ali em prol do consumidor e a partir de dia 22, se nada acontecer, tudo isso vai dar um passo atrás, como eu disse, porque vai focar numa relação de consumo e não numa proteção do consumidor, certo? Para as empresas, para o lado do fornecedor, talvez isso seja útil, mas considerando a evolução histórica e a necessidade histórica de ter um CDC, de ter um departamento das relações de consumo, eu acho que é uma involução, certo? Aí, abaixo do departamento, a gente tem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Esse é o órgão que implementa as normas. Ele vai lá e vai falar, aqui precisa funcionar desse jeito, aqui a regulação é para normas e, por exemplo, quando o Inmetro estabelece um padrão, a gente está tudo dentro desse mesmo
desse mesmo órgão, certo? E o SINDEC, que é subordinado a todos esses, é mais um sistema de informação. Então ele faz apuração de quantidade de entrada de reclamação, de quais são os fornecedores mais recorrentes, que estão sofrendo maiores reclamações com recorrência maior, etc. Tudo certo aqui? Vamos pro próximo. Ai, gente, por que tá passando isso? Eu não sei. Seguindo os princípios, a gente tem um outro princípio, que é a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados. Aqui nada mais é que a atuação com metro, cimetro e metro, que a gente sabe. Esses órgãos, eles têm geralmente aquela atuação de criar certificado, de criar selo, para certas áreas do consumo estarem de acordo com aquela resolução, com aquela orientação normativa, certo? Então, esse princípio, ele assegura que o próprio Estado ele tem que ter autocontrole de gestão e de qualidade daquilo que está sendo disponibilizado, tá? Então, através desses órgãos, eles fazem esse trabalho, ok? Na sequência, a gente tem um princípio da harmonização das relações de consumo. Como a gente estava falando, a relação ela tem que ser equilibrada. Equilibrada em que sentido? Nenhuma das partes, nem o fornecedor e nem o consumidor, ele pode ter ônus excessivo ou bônus excessivo. Não pode haver vantagem de um lado em excesso e desvantagem do outro. Nenhuma das partes podem ser prejudicadas. Só que olhando isso do lado do consumidor, por muitas vezes a gente encontra uma situação que o consumidor, a proteção do consumidor, ela acaba inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica. Como isso? Eu vou dar um exemplo muito prático. Como vocês sabem, eu trabalho na área da saúde e a gente tem inúmeras ações de beneficiários, de idosos, de 84 anos, 90 anos, enfim, pessoas que estão na última fase ali da vida e que ingressam com a ação querendo a manutenção do plano nas mesmas condições anteriores à lei do plano de saúde. E aí o juiz vem e fala, sim, realmente, ele tem esse direito. Manter nas mesmas condições anteriores à lei, porque o contrato não foi adaptado. Ótimo. Muitos juízes sequer atualizam o valor da mensalidade. Então, um contrato de antes de 98, onde se pagava menos de R$100, hoje vai continuar se pagando menos de R$100 e o beneficiário tem 84 anos. Ok, isso é Mayara, mas isso é não vai acontecer. Ótimo, mas se vier acontecer, qual que vai ser a viabilidade de se manter o plano de saúde se todas as pessoas acima de 80 anos resolverem pagar R$100 pelo plano de saúde top? É o plano de saúde lá de cima, não é aquele básico. Não entendeu? Eles vão descredenciando o hospital e fica com um plano lixo. Mas através de decisão judicial a gente é obrigado a manter. O plano de saúde é obrigado a manter. É esse absurdo que realmente ela está falando, que realmente o que acontece é o contrário. Sim, realmente, o plano de saúde tem essa tendência. Mas quando acontece o contrário também, se for em quantidade expressiva, você perde ali o desenvolvimento lá, exatamente. A gente tem, por exemplo, agora algumas ações de medicação importada. Medicação importada ou tratamento no exterior. Se você pegar o contrato, por melhor que seja o seu plano, não tem essa previsão. Muitas pessoas ingressam com a ação para ter esse tratamento no exterior ou para ter uma medicação importada. Medicações que custam 1 milhão a dose, 2 milhões a dose. Então, claro, eu volto a dizer, a gente tem 1, 2, 3 casos. Mas se isso acontece de forma recorrente, perde o equilíbrio daquilo que está previsto contratualmente e daquela relação de consumo específica, tá? Certo, passamos ali dos princípios do artigo 4º, vamos para o artigo 5º. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, quais são as ferramentas que a gente tem? Primeira coisa,
Manutenção de assistência jurídica integral e gratuita para os consumidores carentes. Que princípio é esse, gente? Sim, o princípio norteador da Defensoria Pública, do Juizado Especial Civil, onde as pessoas entram sem advogado em causas de menor valor. Isso é muito importante, tá? Como ferramenta. Segundo, instituição de promotorias de justiça e defesa do consumidor no âmbito do MP. Temos, certo? Ministério Público aquela promotoria especializada em defesa do consumidor. Assim como a gente também tem aqui o 4, vara de juizado e vara civil específica para relação de consumo. Acho que em BH a gente tem um JEC de relação de consumo que tem mais de 20 varas. Então, assim, eles conseguem fazer isso de uma forma... Uma vez teve um mutirão lá da relação de consumo, então imagina, assim, muita coisa. Eles conseguem trabalhar de uma forma bem organizada. Eu acho que é o exemplo mais claro que eu vejo de separação de vara e juizado por matéria. E tem bastante. Voltando aqui um pouquinho, criação de delegacia específica. É que a gente falou da DECOM. DECOM tem nas capitais, as pessoas pouco sabem sobre isso, mas elas existem. Professora, só uma pergunta. E como que funciona? Porque você está falando de delegacia, estou imaginando a delegacia. O consumidor chega lá e presta uma queixa? Eu não sei o nome técnico, mas é o mesmo sentido da reclamação. E aí o procedimento é igual, a investigação? Né? Sim, dependendo da gravidade, ele abre um inquérito, inclusive, para apurar aquela... Nos mesmos moldes, nos mesmos moldes de funcionamento de uma delegacia? Sim, nos mesmos moldes. A gente... porque... a gente também não conhece, né? É diferente. Mas tem. E por último, concessão de estímulos para a criação e desenvolvimento de associações. Como a gente já falou aqui, a gente tem isso justamente para ter a maior possibilidade e a maior quantidade de associações para que o consumidor possa ser atendido, orientado, que essa é a maior função dessa criação dessas associações de defesa do consumidor. Na sequência, nós temos os direitos básicos do consumidor. São 9, tá? A gente vai falar um por um, mas volto naquilo que a gente falou no começo. É sempre protetivo ao consumidor, certo? O direito, a gente vai falar, olha só, proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. O que é isso? Toda vez que o consumidor for comprar um produto, ele tem que ser orientado e informado da possibilidade de causar, do risco daquele produto e a possibilidade dele ser nocivo à sua saúde e segurança, certo? Isso é a primeira coisa. Segundo, educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, assegurada a liberdade de escolha e a igualdade na contratação. Eu preciso saber tudo que tem naquele produto, tudo que tem no outro, para eu poder chegar à conclusão de qual eu quero escolher e qual é melhor para mim. Tá? Isso é um princípio. Segundo princípio. Terceiro, informação adequada e clara sobre diferentes produtos e serviços. Isso aqui a gente vai ver, gente, para todo lado. Informação clara e ostensiva de tudo que tem naquele produto. Todas as recomendações, modo de utilização, composição, data de validade, tudo isso é essencial. O princípio da informação, que no CDC é um dos que a gente tem mais problema. Os fornecedores, assim, na sua grande maioria, eles pecam muito nessa questão da informação, do esclarecimento, da clareza, muitas vezes até intencionalmente, né? Eles querem omitir algo e assim vai. Na parte de publicidade, de práticas abusivas, a gente vai falar alguns exemplos muito absurdos que vocês vão compreender melhor. Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Qual que é a diferença aqui entre essas duas? A gente vai ter um artigo só disso para conceituar. Mas enganosa, ela vai sustentar algo totalmente falso ou parcialmente falso, com o intuito de induzir em erro o consumidor, certo? E na publicidade abusiva, a gente tem
aquelas situações que incitam a utilização de produtos que podem causar mal à saúde, à segurança do consumidor, ou ainda propagandas de caráter discriminatório, enfim, algo mais agressivo. Então, sempre para diferenciar essas duas, a gente vai ver que uma vai falar só de uma coisa que está tentando enganar o consumidor e a outra ela é mais agressiva, ela instiga o preconceito, ela instiga a prática de ato ilícito, etc. Certo? Ali no quinto, não é por último, modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão unilateralmente, tá? Isso também não pode. Esse princípio também é muito importante, porque ele vai falar de cláusula abusiva e o código inteiro fala de abusividade. Mesmo que a cláusula seja lícita, ela não pode ultrapassar o equilíbrio ali do que é normal e do que se torna abusivo, tá? Voltamos aqui no plano de saúde. Eu posso reajustar até os 59 anos por faixa etária, certo? Reajuste por faixa etária. Mas o meu reajuste, ele não pode ser abusivo. Então, até os 59 anos, aquele contrato vai sofrer reajuste, mas exemplos claros, notórios, reajuste de 80% no valor da mensalidade, não, é abusivo. Então, isso tem, aí a gente tem o órgão regulador falando o que é o limite, o que se torna abusivo, entende? Então, tem que ser claro e a modificação de comum acordo, beleza? Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais, morais, individuais, coletivos e difusos. Esse direito, ele tem dois pontos, né, que são importantes. Reparação de danos, ok. Houve ato ilícito praticado pelo consumidor, ele deve reparar. Mas quando ele fala de prevenção, entra aquela parte da característica... Como é que fala? Que é quando a gente tem a característica didática, pedagógica, para ele não fazer aquilo de novo. Então, o pagamento e a reparação pelo dano, ela tem essas duas veias, né? Uma, realmente... E punitivo, exatamente. Uma, realmente, para reembolsar e adimplir com aquele prejuízo que o consumidor teve. E, no outro momento, para o fornecedor pisar no freio, né? É o caráter pedagógico e punitivo, certo? Sétimo, acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção, reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Mais uma vez, estamos falando do princípio do acesso à justiça, certo? Também é um direito. Oitavo, a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. Lembrem-se, é alternativamente verossimilhança ou hipossuficiência. Em qualquer uma dessas situações, terá no âmbito do CDC a inversão do ônus da prova. Via de regra, isso acontece em 99,9% dos processos, certo? E por último, a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. Aí aqui a gente volta no que a gente havia falado antes, exceto produto que é precificado através de imposto, porque daí não configura relação de consumo. Beleza? Oitavo, o código começa a falar de proteção à segurança e à saúde. E o artigo 8º ele fala: os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão risco à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência da sua natureza ou fruição. O que é isso? Quais são esses produtos? Medicamentos controlados, né? A gente tem fósforo, faca, álcool, várias coisas que ele já é da natureza dele ser perigoso, certo? Mas mesmo estes, a gente tem que ler, acho que o finalzinho, que fala, obriga o fornecedor em qualquer das hipóteses, ainda que ele tenha essa característica de ser nocivo ou perigoso por si só, ele precisa ser vinculado com essa informação. Tá? Aí às vezes a gente vai cair na pegadinha. Não, se ele for nocivo ou perigoso,
se é notório que é algo nocivo ou perigoso, ele não precisa vir com a informação. Não, ele precisa, em qualquer das hipóteses, entendeu? Artigo 9º. Fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou à segurança deve informar de maneira ostensiva, que qualquer um possa entender, tá? O homem médio vai entender, qualquer pessoa vai entender. E adequada, com todas as formas de utilização daquele produto, a respeito de sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis no caso concreto. O que a gente está falando aqui? Cigarro, vem atrás. Esse produto poderá causar câncer. Bebidas alcoólicas, a gente também tem orientação. Então, esse produto ele é classificado como, aqui a gente fala, potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança do consumidor, tá? Então, ele tem que vir com essa informação. Alguma dúvida? Não. O 10º, o fornecedor não poderá colocar no mercado produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Mais do mesmo. A gente está falando tudo da mesma coisa. Ainda que ele saiba do risco, é importante que ele informe, tanto no rótulo quanto na orientação de utilização do produto. E seguimos. Agora, ele tem que fazer isso. Se por acaso ele coloca no mercado um produto que preenche essas características e, posteriormente, a inserção do produto no mercado, ele descobre que ele pode ser potencialmente, pode colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor, o que ele tem que fazer? Aqui é o famoso recall. Né? A gente tem o fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresenta, deverá comunicar o fato, 1, imediatamente às autoridades competentes e 2, aos consumidores. Como é que faz isso? Ele tem que ir para o rádio, para a TV, para todos os meios de comunicação, às custas dele, divulgar aquela ocorrência e pedir que as pessoas tragam, que as pessoas procurem, que as pessoas se atentem àquele defeito ou àquele vício, beleza? Acontece muito com o carro. E aí você tá lá assistindo o jornal e aí começa: atenção proprietários do Ford, e aí você fala: meu Deus. É isso. Inclusive tinha uma montadora famosa aí, tava arrancando o dedinho lá quando você não tava fumando. Nossa, eles tomaram uma porrada de ação. Eu tenho uma ação dessa, particular, inclusive. Imagina, você puxa o banco. Não perdi o dedo não, mas é que eu tenho um carro com um problema que deveria ter sido objeto de recall e não foi. E não, eles continuam não chamando recall, então a gente continua reclamando na justiça, né? Porque é um absurdo uma montadora de um porte que insistir num produto defeituoso. É falta de multa isso aí. Sempre que tiverem oportunidade, sempre que tiverem conhecimento da periculosidade dos produtos ou serviços à saúde ou nocivos, né, à saúde e à segurança dos consumidores, União, Estado, Município e Distrito Federal deverão orientá-los. Normal, ok? É mais a função de proteger o consumidor, mais uma vez, em mais um artigo, ok? Alguma dúvida aqui? Bom, aí a gente começa a falar de responsabilidade civil. O Código de Defesa do Consumidor, ele divide a responsabilidade em 2 momentos. Mas antes de começar a falar disso, a gente vai falar de como é isso no Código Civil, para a gente ter um comparativo, tá? A responsabilidade civil no Código Civil, ela é subjetiva. Por quê? Porque ela depende de comprovação de culpa, tá? Então ela está prevista no artigo 186, 187 e 927, que fala: aquele que por ação ou omissão voluntária ou involuntária, negligente ou imperícia, violar direito do outro, deve responsabilizá-lo. Ok? Aqui ele complementa, que é o ato ilícito equiparado, que fala: também comete ato ilícito titular, vai ter que indenizar. Ok? Sempre comprovada a culpa, dolo, erro, etc. Certo? Por último, aquele que por ato ilícito causar dano, está obrigado a repará-lo. 927. O que acontece no CDC? A responsabilidade é objetiva.
Não depende de comprovação de erro, dolo, culpa, negligência, imprudência, perícia, nada disso. Existiu o nexo causal entre o produto ou serviço e o dano causado, pronto, deverá ser responsabilizado, ok? Na sequência, entrando no CDC, como que ele divide essa responsabilidade? Pelo fato do produto e pelo vício do produto. O que é o fato do produto? É o defeito, geralmente, que acarreta, ele é ofensivo, ele vai acarretar prejuízo à saúde ou segurança do consumidor. Geralmente ele é um defeito de fabricação, de utilização inadequada de material inadequado. Então esse é pelo fato do serviço ou produto. E se ele for pelo vício, sempre vai estar ligado à quantidade ou qualidade da entrega daquele produto ou serviço. Certo? Estão previstos em artigos diferentes, faz essa diferenciação diferente, a responsabilidade é diferente entre fornecedor e outros envolvidos na relação de consumo, justamente se ele é de fato um defeito de fabricação, é um defeito que põe em risco a segurança do consumidor, ou se ele é um vício, que a gente está falando aí, ele influencia na relação de consumo. Não, o consumidor pagou mais, recebeu menos. Ou então a qualidade, ele fala, esse notebook você, às vezes até por omissão, você pode ficar, a bateria dele dura bastante tempo, aí você liga, ela dura 15 minutos, né? Aí você tem que conectar ele no... Enfim, esse tipo de coisa, a gente está falando de qualidade e quantidade, é vício. Diferente de fato, que sempre vai atingir o próprio consumidor na sua esfera da saúde e da segurança. Tranquilo? Essa aqui é a diferença de vício para defeito? O fato, na verdade, muitos conceituam como defeito. Só que eu acho que você falar de vício e de defeito fica parecendo muito próximo. E aí ajuda a gente a confundir. Então, eu prefiro falar fato e vício, que é como prevê o código, mas é a mesma coisa. Tá bom? Bom, então a gente vai entrar primeiro na responsabilidade pelo fato. Deixa eu só passar aqui, porque eu acho que eu já estou me perdendo. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem independentemente da existência de culpa, como havíamos falado, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes do projeto. Vejam, a gente está falando de responsabilidade pelo fato. Defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmula, manipulação, é tudo muito inicial da confecção daquele produto, certo? Bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e riscos. Como a gente tinha falado, essa questão da informação ela vai estar sempre prevista como essencial e faltou isso, já está errado, tá bom? Que esse artigo tá... Que pessoa que ele está excluindo? A gente está falando de fabricante, produtor, construtor, nacional, estrangeiro, importador. Quem está faltando? Da cadeia de fornecimento, que vocês lembram. Comerciante. Por que o comerciante não responde? Vai ter um artigo específico para ele. Mas a gente está falando de responsabilidade pelo fato. Eu recebi o pacote fechado daquele produto. Eu não tenho ingerência sobre aquilo que foi feito, aquilo que foi fabricado, da forma como foi embalado. Eu pego aquilo e boto lá e vendo. Certo? Quando que o produto é defeituoso? Quando ele não oferece segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais sua apresentação, é que a gente estava falando, mais uma vez, ele não é apresentado da forma adequada e inteligível ao consumidor, certo? Segundo, o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. De novo, a gente precisa saber o que é aquele produto, porque principalmente se ele for nocivo ou perigoso, por que ele tem essa característica e saber como lidar. Então a utilização é fundamental, tá? E a época em que foi colocado em circulação. Aqui a gente entra um pouco naquela questão de prazo de validade, alguns produtos que não têm prazo de validade, outros produtos têm e é específico para o tipo do produto, independente da data de fabricação, independente, precisa constar como informação no próprio produto. Mas se a gente tem um produto que
refrigerado. Eu vou colocar tudo isso no rótulo e vai apagar. Tem um parágrafo exclusivo para esse tipo, acho que a gente vai chegar nele, fala: as informações precisam ser gravadas de forma indelével. Significa que não podem ser apagadas. Então, ou você vai botar uma etiqueta, ou você vai botar de uma forma que aquilo não vai se perder. Uma situação que eu vejo bastante: uma etiqueta de informação em cima da outra. Então você tem lá um prazo de validade de um produto e você vê claramente que o supermercado ou algum outro colou em cima, embalado em. Aí você vai falando, gente, mas quantas vezes será que foi embalado, né? Ou quantas vezes eles reutilizaram a embalagem? Porque você vê que notavelmente foi alterado aquilo e eles foram substituindo. Tem até um caso. Carne confiável tem nome. Exatamente. Tem até um caso que o fornecedor era um supermercado no interior. Ele foi multado pelo PROCON algumas vezes por data de validade, por produto vencido, né? Então, data de validade ultrapassada. E lá, o produto à venda. Aí ele pegou uma etiqueta padrão, colocou válido até 20/5/2020. Aí era um presunto, assim, sabe? Nossa. Aí ele falou, eu não caio mais nessa, eu não vou tomar mais multa. E agora tá tudo certo. Veio a fiscalização de novo e falou, meu amigo, nós estamos falando de um produto não durável. Ele não há possibilidade dele ter essa validade. Exatamente. Então, preocupação zero. Tem uma outra coisa também. Você compra um produto, às vezes, de maquiagem, cosmético, ele vem naquela etiquetinha. Gente, eu jogo fora. Eu tiro tudo e jogo fora. Eu não sei. Quando vai vencer mais, porque eu não vou lembrar. Você acha que eu vou guardar aquilo? Deveria vir, por mais que seja, às vezes, um lápis. Fixo, né? Deveria ser fixo, não? Isso pode ser objeto de fiscalização, porque ele não pode, o produto ele não pode perder essa informação, e principalmente se ele tem a característica de produto durável, né? Durável é aquele que você, apesar do uso, ele vai perdendo algumas características, mas ele não se acaba com o uso, abrir e acabou, não. Então ele tem que permanecer com essas informações. Já vi muito. Mas eu jogo. Um paliativo é esse, não joga fora. Eu já fui falando, minha amiga pegou. Onde a gente estava? Que agora eu me perdi. Aqui, ó, a época que foi colocada a reciprocidade. Isso. Aí tá, parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. Por óbvio, né, galera? Se ele falar, não fui eu que fiz isso, tá eximindo. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito não existe. Então aqui, não só quando não existe, ok, está tudo bem com esse produto, mas às vezes ele existe, mas ele não é relacionado a nenhum fato da fabricação, ou seja, não é responsabilidade pelo fato do produto. É um defeito, algo que surgiu, mas que não tem nexo causal com a produção e com o fornecimento. Que foi do armazenamento. Isso. Armazenamento. Criar no produto. Exatamente, a responsabilidade deixa de ser dele, porque aí ele não tem como controlar, a partir do momento que ele direciona aquele produto para o mercado, ele não tem como controlar toda a cautela e toda a segurança. Ele tem como orientar, e isso é um dever dele, mas ele não tem como garantir que todos os produtos que ele coloca em circulação vão chegar à mão do destinatário final da forma como deveriam. E culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Aqui está claro que vai eximir a responsabilidade do fabricante, do construtor, enfim, quando está escrito lá, cara, esse produto deve ser utilizado assim. Aí vai o cara e utiliza assim. Aí explode na cara, aí não sei o quê. Cara, tava claro, tinha informação adequada, tinha informação do risco, tinha. Isso acontece muito com fogos de artifício. E você tem um desenho de como utilizar. Você tem a informação de que aquilo é um produto que oferece risco à saúde e segurança. Você tem tudo ali. E as pessoas, sem qualquer atenção, fazem de forma... ou após a festa de final de ano, já bebeu todas no open bar, elas vão lá e não se atentam a como aquele produto deve ser manuseado. Tem muita coisa, tem muita situação assim. Então, só que aí também é um pouco complicado, porque a gente entra na esfera que o consumidor ele vai ter sempre razão. É bem discutível essa questão, mas culpa da vítima, da própria vítima ou de terceiro,
tira a responsabilidade do fornecedor, produtor, etc. Certo? Continuando, a responsabilidade pelo fato ainda a gente está falando, tá? O comerciante, aí a gente falou lá antes, ele não é. Por quê? Porque não tem como ele controlar, certo? Tá bom, mas aqui vem um artigo falando dele. Ele é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, se o fabricante, construtor, o produtor ou importador não puder ser identificado. Por quê? Porque o consumidor não pode ficar sem ter a quem recorrer. Eu não sei quem foi que fabricou, quem pôs isso em circulação, mas você está vendendo. Se você está vendendo e eu não conheço ninguém da cadeia de fornecimento, eu vou contra você. Certo? O produto for fornecido sem identificação clara. Essa identificação clara ela é restrita às informações do fornecedor, do produtor, etc. Por quê? Porque é daí que você vai ter a primeira situação. Eu sei quem fez isso. Eu sei onde foi produzido, onde foi embalado. Aí, se isso não tiver, ou seja, eu comerciante estou assumindo o risco de botar um produto que não tem essa informação, eu também respondo. Tá? Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Aí a gente volta a falar de armazenamento, das situações que o produto deveria ficar refrigerado e não fica, tem a orientação para colocar longe da luz e não tá lá na banca lá da frente, no sol da calçada. Enfim, todas essas situações vão ser de responsabilidade do comerciante. Tá? O fornecedor de serviços, antes a gente estava falando de produto, certo? Então o artigo 14 ele vem falando de serviços agora. E ele não nomeia as pessoas. Vamos lembrar aqui, o fornecedor. Quando ele coloca o fornecedor de forma, vamos dizer, genérica, ele não está falando, no 12, ele estava falando lá, o produtor, fabricante, não sei o quê. Aqui ele fala de forma genérica. Quando a gente vai falar de serviço, por que ele coloca isso? Porque ele está utilizando e nomeando toda a cadeia como fornecedor. A gente vai falar de serviço, então se for serviço, todo mundo participa, certo? Independente da existência de culpa, mais uma vez, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informação insuficiente e inadequada. É o mesmo conceito para o artigo que fala sobre produto, só que aqui a gente está falando de serviço. Então, qual que é a maior diferença dessas duas normas? A primeira, ela nomeia diretamente quem são os responsáveis e diz, eles respondem, independente da existência de culpa. E a segunda, ela fala, o fornecedor. Ou seja, se é um serviço, todo mundo que pode ser classificado, que está envolvido na cadeia de fornecimento, vai responder, independente da existência de culpa. Ok? O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento. Mais uma vez, a gente volta nas mesmas condições do produto. Para o serviço também vai valer. O resultado e os riscos que razoavelmente se esperam dele. A gente está falando de novo, lá de trás. Quando a gente começa a falar de produto nocivo ou perigoso para o consumidor, a informação deve constar no produto ou no serviço. E a época que foi fornecido, mesma situação. Estamos falando de data de fabricação, data de validade, data de consumo ideal entre tal data e tal data, e assim vai. O serviço não é considerado defeituoso por adoção de novas técnicas. O que é isso? Eu sou um fabricante de creme dental, tá? Então eu tô vendendo creme dental, tranquilo, tá vendendo super bem. Aí eu vou lá e coloco um outro em circulação que eu falo, esse contém flúor, esse clareia os seus dentes. Aí o consumidor vai falar, poxa, mas eu comprei o outro. Não, aqui eu tô falando de um novo produto, uma nova técnica. Aquele não vai se tornar automaticamente defeituoso porque não tem aquelas condições do segundo produto, certo? Isso é uma evolução da cadeia de fornecimento que vai acontecer. Eu acho que até economicamente falando, é interesse do fornecedor você, cada dia mais, lançar um produto novo. Ainda que ele agregue as características do primeiro e num segundo momento ele tenha algo mais, e ele vai custar mais caro, né, por óbvio, para algo a agregar, né, para o consumidor. Então, ele não torna o outro defeituoso. Tranquilo?
Continuando no finalzinho da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. O fornecedor de serviço não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado serviço, o defeito não existe. Voltamos à mesma comparação do artigo anterior que falava dos produtos. Se não existe, ou ainda, se ele existe, mas não tem nexo com o fornecedor, ele não tem que ser responsabilizado. Segundo, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro. Tá? Voltamos, tá lá a orientação de como fazer, de como não fazer. Você faz de forma contrária, é culpa exclusiva e, enfim, ele não tem como ser responsabilizado por isso. A regra geral, como a gente tinha falado no começo, da responsabilidade no CDC, ela é objetiva, certo? Independe da comprovação de culpa. Tem uma exceção, que é exatamente esse parágrafo 4º, que fala responsabilidade pessoal dos profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? Sim, todos esses. Dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então tá. Diga. Não, pode falar. Não, porque assim, imagina que o profissional liberal ele trabalha dentro de uma coisa veterinária de brechó. Sim. Médico. Cada dia menos a gente tem o profissional liberal como pessoa física apartada de alguma estrutura ou de alguma pessoa jurídica. Inclusive hoje a gente tem até os médicos se associando em grupos que deixam de ser deixa a característica de profissional liberal de lado. Então, cada vez menos a gente tem essa atuação. Muitas vezes o médico é funcionário seletista do hospital. Muitas vezes o advogado é PJ, associado está associado à sociedade de advogados. Então, você tem que lembrar que quando a gente vai falar de profissional liberal, ele está atuando sozinho, ele como pessoa, tá? E aí sim, para ele ser responsabilizado, a gente vai ter que demonstrar a existência de culpa. Vamos a um exemplo. A gente tem uma ação em que houve erro médico, tá? Por ser relação de consumo, o consumidor ajuizou ação contra o hospital, o plano de saúde e o médico. Na instrução dessa inicial, eu vou ter que provar do hospital e do plano de saúde, nada. Tenho que provar o dano e a relação, beleza? Responsabilidade objetiva. Se o médico não for funcionário, ele é só uma pessoa que gira ali de forma liberal, ele ganha pelo plantão, ele ganha, enfim, ele não está vinculado à pessoa jurídica do hospital nem ao plano de saúde. Geralmente o plano de saúde ele só tem um credenciamento simples, então isso não vincula, ele não tem um vínculo empregatício para descaracterizar. Mas houve falha médica da pessoa do médico. Para demonstrar isso na inicial e querer a condenação também do médico, além da cadeia de consumo, eu tenho que demonstrar que ele agiu com negligência, imprudência ou imperícia. O médico foi negligente a partir do momento que no prontuário médico do final da cesárea constava lá compressas abertas, 10, compressas retiradas, 9. Cadê a outra? Médico ciente, assinou embaixo. Equipe ciente, tá bom. O médico é responsável, cara. Se eu tenho um prontuário médico justamente para que ele se atente a todos os procedimentos e confira os procedimentos, ele como responsável por toda aquela equipe médica, e ele não vê, isso basta pra gente comprovar a existência de culpa. Então eu consigo processar o hospital, o plano de saúde. A gente coloca todo mundo, né? E o médico que ainda... E eles se defendem. E aí quando vai pra perícia, o conselho defende todo mundo. É um absurdo, gente. Um absurdo, desculpa. É uma classe muito unida, é difícil. Isso é muito importante. A responsabilidade dos profissionais liberais, ela é exceção à regra do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, ela vai ser subjetiva e ela depende da comprovação de culpa, certo? Lembrando que, conforme a pergunta... ele tem que estar sozinho, ele tem que estar como pessoa, como prestador de serviço profissional liberal. Não, se ele, a partir do momento que ele integra um grupo, que ele faz parte de uma pessoa jurídica, como tem muito hoje, aí perde essa característica. E a responsabilidade é objetiva pela relação de consumo. Ok? Agora
agora a gente entra na parte da responsabilidade pelo vício, tá? Voltando, fato do produto, é o defeito, é o que vem da fabricação, o que pode causar insegurança quanto aos riscos, quanto à saúde do consumidor, tá? Ele pode ir por esse lado, como tudo que a gente falou até agora. Aqui, o vício, ele vai ser restrito a gente continua falando de um defeito, mas é um defeito de qualidade ou um defeito de quantidade. Ele não influencia, se acontece um vício, ele não influencia, por exemplo, na saúde e na segurança do consumidor. A gente está falando de um defeito da relação de consumo, certo? Então, o artigo 18 traz: os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis, aqui a gente sabe a diferença, certo? Duráveis são aqueles que eles não extinguem com o uso. Eles podem até ir perdendo um pouco as características de novo, mas ele continua existindo. E os não duráveis, após o uso, ele não existe mais. Respondem solidariamente pelos vícios de qualidade, quantidade, como falamos, que tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhe diminuam o valor, tá? Vamos supor, o exemplo que eu dei do notebook. Você ter um notebook que a bateria funciona 15 minutos e você tem um notebook que você consegue ficar a aula inteira com ele sem ligar ele na tomada. Com certeza, o seu no mercado, ou se você for fazer uma revenda, uma troca, enfim, ele vai valer menos. Se você for, claro, na demonstração desse vício, é claro. Se não, ok, aí o outro... Aí pior que você não vai ser fornecedor, porque você não tem, se você está vendendo. Enfim, esses são aqueles aplicativos de venda, troca e venda da vida, né? Aí é um pouco complicado, o LX, exatamente. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, gente, 30 dias para corrigir o vício, pode o consumidor exigir. Alternativamente, e a sua escolha, não tem como o fornecedor ir um por um. Não, eu posso simplesmente falar que eu quero meu dinheiro de volta. Eu não quero tentar. Exatamente. Eu não quero tentar nada, eu quero meu dinheiro de volta. Tá? Então é alternativamente. Essa questão cai como pegadinha também. Você quer tentar primeiro? Tem que ir sanando as possibilidades, esgotado aquilo eu posso te devolver o dinheiro. Não, é alternativo, tá? Opção 1 de escolha, tá? A substituição do produto por outro da mesma espécie. Aí que você pensa, poxa, comprei, tem problema, vou escolher outro da mesma espécie. Vai ter problema de novo. Mas essa é a primeira, o fornecedor, a primeira coisa que ele vai é isso. Não, eu vou te dar outro. Fala, poxa, comprei um sapato, o sapato soltou o salto. Poxa, soltou o salto? Como assim, né? Não, mas eu vou te dar outro igual. Eu falei, não, mas peraí, né? Porque acho que eu vou mudar o modelo, acho que eu vou mudar alguma coisa. Ou eu quero meu dinheiro de volta, porque não faz sentido. A restituição imediata da quantia paga atualizada, ok? Ou o abatimento proporcional do preço. Eu vou pegar um produto melhor ou de qualidade superior e eu vou ter o abatimento daquele valor no meu produto novo, ok? Uma questão aqui que eu pergunto para vocês. Ele fala, o vício não sendo sanado no prazo de 30 dias, eu tenho direito à escolha aqui dos incisos, tá? Mas aí eu fui lá na concessionária do meu carro, peguei o carro, falei, olha, estamos com um problema aqui, ele não passa a marcha. Ok, a gente vai trocar o câmbio, maravilhoso. Então vamos trocar o câmbio. Trocou o câmbio e me devolveu o carro. Dentro dos 30 dias, né? Atender aqui, ó, o prazo para sanar o vício. Deu 10 dias, mesmo produto. Vamos focar na parte mais importante. Sanar o vício. Não é só atender de forma a tirar da frente dentro do prazo de 30 dias. Eu já levei aquele carro 10 vezes na concessionária. Em todas eles alegam nada. Na contestação da concessionária, eles falam, nenhuma vez ultrapassou o prazo de 30 dias. Mas, cara, eu continuo com o mesmo problema. Não resolveu o problema. Logo, a parte mais importante, sanar, resolver, dar atendimento de forma satisfatória, certo? Não basta trocar isso, trocar aquilo, 30 dias. Às vezes, muitas concessionárias não tem nem a peça. Você sabe que não tem a peça. Aí você bota o carro lá, eles abrem a ordem de serviço, te devolve e fala, tá trocado. Você não entende nada,
né, daquilo, não sabe se realmente trocou ou não, você sai e continua com o mesmo problema. E eles fazem isso justamente para falar, atendi nos 30 dias, tá? Então vamos lembrar, é sanar. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, que é o máximo de 30 dias, não podendo ser inferior a 7 e não podendo ser superior a 180. Então tudo bem, eu entendo que nessa situação aqui o veículo é importado, eu dependo da peça, e aí eu vou assinar aqui com você um termo de que em 60 dias você vai resolver meu problema. Posso, só não posso ultrapassar 180 dias, tá? Seguindo. São impróprios para o uso e consumo os produtos cujo prazo de validade esteja vencido, por óbvio. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, produto como é feito, né, gente? Não é impróprio. Ou os produtos que se revelem inadequados aos fins que se destinam. Mais uma vez a gente está falando, aquilo tem que estar claro para que serve. Eu, como consumidora, tenho que entender que aquilo serve para aquilo e não posso ser enganada ou faltar a informação que me leve ao erro para a utilização daquele produto, ok? Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto, sempre que respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes no recipiente, da embalagem, da rotulagem ou da mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, de novo, alternativamente a sua escolha. Não tem que preencher um por um. O abatimento proporcional do preço, ou seja, veio menos, eu vou pagar proporcional. Então, se ele custava tanto e veio 10% a menos, eu quero 10% de desconto. Meu direito, certo? Complementação do peso ou da medida. Se a gente está falando de algo factível de complementar, ok. Eu vi que veio 200 gramas e não é 200, o preço é 300. Ok, bota 100 aí, tá? Eu acho que sou consumidora chata, né? Acho que eu tô deixando muito claro. A substituição do produto por outro da mesma espécie, a gente volta naquela situação, pode ser que sim, pode ser, esse aqui tá certo na quantidade e você pode levar esse. E a restituição imediata da quantia paga, ok? Vamos falar agora de decadência e prescrição. Está previsto no artigo 26 do CDC. Diferença entre decadência e prescrição. Quem vai me ajudar? Decaiu o direito da pretensão. E o outro perdeu a decadência perde o próprio direito, a prescrição você perde o direito de exercício dentro do prazo legal. Muito bom. É exatamente isso. Um você perde o próprio direito e o outro você perde o direito de exigir, que é o caso da prescrição, tá? Então tá, e o artigo 26 ele fala: o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em decai, certo? Então a gente está falando primeiro da decadência. 30 dias, se for serviço não durável. Qual que é o não durável? Aquele que pelo simples uso ele se acaba. Ou 90 dias, se ele for um produto durável, tá? Como que eu começo a contar o prazo decadencial? A partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução do serviço. A partir daí, então, eu vou ver. A gente está falando de vício aparente ou de fácil constatação, tá, gente? Se for um vício oculto, é a partir do momento que identificado o vício, esse prazo começa a correr, tá? Então, para os não duráveis, 30 dias. Para os duráveis, 90 dias, ok? Obstam a decadência. Essa palavra obstam é importante a gente falar. Há uma discussão entre obstar se eu estou interrompendo ou se eu estou suspendendo o prazo da decadência. Considerando que o CDC é uma norma protetiva ao consumidor e que interrupção é mais benéfico, porque interrompeu, começa a contar o prazo de novo. Suspendeu e volta a contar de onde parou. Então o que é melhor para o consumidor? Começar de novo, certo? Então a jurisprudência é pacífica no sentido de que aqui a gente está falando de obstam interrompe o prazo.
Não é suspende, é interrompe. Vou começar de novo e do zero, tá? A partir do momento que, eu fizer uma reclamação comprovadamente formulada. Tá, aqui a gente entra. Saque, lei do saque. Vale. Reclamação por telefone, reclamação por e-mail, reclamação no próprio balcão. Desde que eu consiga comprovar que aquela reclamação foi feita naquela data, tá valendo. Tá interrompido o meu prazo decadencial de reclamar do produto, sendo ele durável ou não durável. Então, ou interrompe o prazo de 30 dias, ou interrompe o prazo de 90 dias, tá? Segundo, instauração de inquérito civil até o seu encerramento. Essa possibilidade é um pouco dentro daquela sua pergunta. Ah, mas como faz na delegacia do consumidor? Sim, eles vão apurar e se realmente eles verificarem que há algum ato que o fornecedor deve ser responsabilizado ou mesmo investigado, aí abre-se o inquérito civil e também interrompe o prazo. Voltando, interrompe, não suspende, tá? Tratando-se de vício oculto, como eu disse, você não tem como considerar o prazo da decadência do dia que você adquiriu. Você nem sabia. Você vai descobrir aquele vício mais pra frente. Então, é a partir da data que foi identificado o vício no produto, certo? Se ele for não durável, 30 dias a partir do dia que você descobriu. Se ele for durável, 90 dias a partir do dia que você descobriu. Mas, por exemplo, a prova do dia que descobriu o vício, fica difícil na prática. Fica difícil, mas o consumidor, ele sempre tem... Na verdade, o ônus vai recair sobre o outro lado, né, da cadeia de fornecimento, no caso a cadeia de fornecimento, e aí você, na maioria das vezes, você alega, né, que você identificou o vício naquele momento. É claro que se for uma coisa muito absurda, vai ter um monte de questionamento, mas geralmente a sua alegação, e quando você entra em contato, olha, isso não tinha, agora tem, aí que dá início à sua contagem, certo? E professor, sabe o que é engraçado? Às vezes a empresa, ela sabe disso. Por que ela não vai lá e já vai lá esse serviço? Esse dia, meu amigo, né? Ele ganhou uma TV de casamento, só que ele só ligou a televisão depois que ele voltou da lua de mel, ou seja, o período já tinha passado. De repente a TV ficou escurecendo. Pô, ele ligou, levou lá. Aí o técnico, olha que absurdo, o técnico, né, falou assim, levou até o local. O técnico falou: olha, isso daí pode ter sido durante o transporte, né? Mas eu não posso falar isso pra você, porque senão eu perco eu não posso colocar isso no laudo, senão eu não consigo mais trabalhar pra empresa e tal. Falei, então, peraí, gente. E aí, nessa situação, como eu faço prova? Poxa, eu vou provar que no meu período de lua de mel eu não utilizei a televisão, por óbvio, consigo fazer a prova. Agora, por isso que as pessoas sempre falam, quando você adquire um produto, abre e testa. Porque eu, por exemplo, já comprei um celular e saí da loja sem ligar. E eu tive um problema, cara, mas gigantesco, porque o celular, ele não ligava. Ficava a tela preta, azul, vermelha, preta, azul, vermelha. Eu falei, gente, não é possível, não é possível. A loja mesmo não trocou, mesmo eu voltando. Eu tive que ir direto no fornecedor, porque aí no fornecedor eu consegui sustentar meu prazo, que eu estava dentro do prazo, desde o dia que eu comprei o produto, dos prazos de 90 dias. Agora, não faz mal nenhum a gente testar. É claro que na situação dele, poxa, era um presente. Muitas vezes entrega lá e você nem vê, e vai ver depois. Totalmente sustentável a questão do vício oculto nesse caso, tá? Mas é engraçado que, um exemplo, o fornecedor, ele ia preferir perder o cliente do que... Sabe por que acontece isso? Tudo isso aqui do artigo 26, até antes da gente falar de prescrição, é na esfera extrajudicial. E aí, o fornecedor, ele assume o risco de não atender e a pessoa não entrar na justiça. Ele ainda ganha com isso. Porque tem gente que fala assim, cara, isso vai dar um maior trabalho. Então, estatisticamente, ele fala, mas por que ele já não atende na esfera, está dentro do prazo na esfera administrativa? Cara, ele está contando que, vamos supor, eu não sei se estou chutando, que 20% das pessoas que tiveram problema vai entrar, e os outros 80%, tá tranquilo pra ele. Ele assume o risco e vai, entendeu? Aí ele vai ter o processo, ele toca o processo. Aí no processo, você distribui o inicial e ele te liga pra fazer um acordo. Exatamente assim que funciona, porque ele sabe que ele vai perder, né? Mas aqui, eles não têm intenção de resolver exatamente por isso. Muita gente fala, poxa,
a gente ainda fala, cara, eu sou advogada, não me custa nada, eu vou lá e vou fazer uma inicial e vou distribuir. E as pessoas que não têm a OAB para fazer isso a qualquer tempo? Ter que ir atrás, pagar por um advogado, ou ir no fórum, que a pessoa às vezes não tem nem conhecimento que ela pode ir no juizado e fazer, reduzir a termo a reclamação dela. Enfim, eles contam com todas essas possibilidades para... Uma coisa que eu nunca incentivo o cliente, por exemplo, é ir no PROCON. Eu também. Mas sabe o que hoje eu falo que sim, que hoje as empresas têm uma tese de ausência de interesse de agir, porque ela fala o seguinte: a pessoa que não procurou as vias administrativas para tentar solucionar o seu problema, ela não tem interesse de estar aqui na justiça pleiteando isso. Não cola muito, mas eu hoje oriento para não ter essa. Hoje eu falo, vai no PROCON, faz uma reclamação ou liga no SAC da empresa, porque aí o PROCON e o SAC tá fazendo a mesma função. Tentei administrativamente, né? Agora, realmente é difícil. Eu prefiro que a pessoa ligue no SAC da empresa, vai até a empresa, do que ir no PROCON. Demora tanto, nunca resolve, Nas empresas que já tem a maior... Para a nossa realidade de hoje é muito menos efetivo, né? O PROCON, ele vai abrir uma audiência, ele vai chamar as partes, aí a empresa que não está preocupada com a sua imagem no mercado, ela não vai levar uma proposta de acordo, porque ela vai falar, deixa virar ação, se virar ação. Então, é pouco efetivo, realmente. Mas a tendência é eles evoluindo de acordo com a tecnologia, né, gente, também. Ao mesmo tempo, pode ser que a plataforma daqui uns dias seja online, como é no Reclame Aqui ou no consumidor.gov, e assim a gente vai melhorar bastante. Tá? Encerrando decadência, falando de prescrição. Prescreve em 5 anos a pretensão à reparação pelos danos causados pelo fato do produto ou do serviço, certo? A partir do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, num primeiro momento, a gente estava falando de decadência, que o prazo 30, 90, dependendo do tipo do bem, né? Se ele é durável ou não durável. E aqui a gente está falando de prescrição. Então, prazo de prescrição do CDC é de 5 anos, a contar do conhecimento do dano ou de sua autoria. Então tá, se ele for oculto, a gente está contando realmente do conhecimento. Se ele for aparente de fácil constatação, a gente está voltando à data da compra, né, da data que você adquiriu. Ok? Desconsideração da personalidade jurídica. Quem estava na minha última aula já sabe exatamente tudo que está aqui. Como a gente falou lá, o Instituto da Desconsideração, ele está previsto no Código Civil, no artigo 50. E lá ele fala, para você conseguir desconsiderar a personalidade jurídica da empresa, quais são os requisitos essenciais? Quem vai me ajudar? O que significa? A gente fala de abuso de personalidade. São 2 requisitos. Quais são? Desvio de finalidade, confusão de patrimônio, certo? Essa é a teoria maior, que você precisa classificar e configurar os requisitos para conseguir a desconsideração da personalidade jurídica. No Código de Defesa do Consumidor, eles adotaram a teoria menor, tá? Que basta a insolvência do fornecedor para requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Por que isso? Como eu já disse algumas vezes, o consumidor não pode ficar a ver navios, tá? Ele tem que ser restituído de eventual prejuízo. Então, você não precisa classificar e configurar os requisitos do Código Civil. Você se viu numa situação que corre o risco de você não receber aquilo que é devido, você já tem o direito e já é possível a desconsideração da personalidade jurídica, ok? Aqui fica claro a diferença das duas teorias, teoria maior e teoria menor. Teoria maior que é do Código Civil, teoria menor que a gente está falando aqui, certo? Alguma dúvida? Esse assunto ficou tranquilo porque acho que na aula anterior a gente falou bastante. Aí ele vem com algumas observações que eu acho que é importante a gente ler, porque uma prova de múltipla escolha, elas podem ser objeto do texto, né? As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis, tá? Então, se faz parte do mesmo grupo, a responsabilidade é subsidiária. Então, tem um grupo, geralmente,
a empresa maior e várias PJs dentro daquela empresa. A responsabilidade vai ser subsidiária, ok? Se for sociedade consorciada, o que é sociedade consorciada? Vocês já tiveram aula disso? Não? Não. Por exemplo, se eu tenho um empreendimento que é muito maior do que a capacidade da minha sociedade, falar, poxa, eu não vou pegar, não. Eu pego em parceria com outras, elas fazem um consórcio para atender. Acontece, por exemplo, a construção de uma usina hidrelétrica. Aí a gente está falando de consórcio, a gente provavelmente vai ter o consórcio das sociedades. Uma sozinha não iria dar conta, então elas fazem esse consórcio. Tá? E aí sim, justamente por elas se unirem em prol de um empreendimento ou de um objetivo que vai ser realizado, elas respondem de forma solidária. Todo mundo está envolvido ali e todo mundo está fazendo uma parte, certo? Sociedades coligadas só responderão por culpa. Sociedade coligada, o que é? É aquela que tem um percentual de ação na outra. Então eu tenho 10% na sua sociedade e você tem 20% na minha sociedade. Eu sou coligada. Isso não significa que tudo que você fizer, eu respondo. Eu respondo se eu tiver culpa. Então volta a responsabilidade subjetiva. Por quê? Porque nós não estamos unidos, diferente da consorciada, para fazer o mesmo coisa. A gente pode estar fazendo atividade diferente, tá? E aí só vai ser responsabilizado se por acaso eu tiver culpa naquilo que você está fazendo. Ok? Ai, vira. Também poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. É aquilo que a gente falou. Correr o risco do consumidor ficar sem ser reparado pelo dano causado? Pode. A gente pode requerer desconsideração da personalidade jurídica. Ok? Das práticas comerciais. Aqui a gente vai entrar na parte mais que a gente tem mais contato, né? Primeiro, a questão da oferta. Toda informação ou publicidade obriga o fornecedor que a fizer e dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. Ou seja, se eu estou oferecendo, eu tenho que cumprir. Cumprir a oferta, certo? Eu não posso oferecer, por exemplo, fazer a propaganda na TV falando que hoje eu estou vendendo tomate o quilo de tomate é 99 centavos. Aí você chega lá no supermercado, não, é 1,50. Não, você tem que cumprir a oferta, tá? Acabou de acabar. Nunca tem. Acabou de acabar. A oferta e a apresentação do produto deve assegurar as informações corretas, claras, precisas. Gente, mais uma vez, toda oferta, todo produto deve conter as informações essenciais para a utilização, para você saber do que foi feito, para saber como foi fabricado. Tudo isso tem que constar no produto. E aí aqui a gente volta naquela questão da palavra indelével. Se o produto for refrigerado, esse acho que é o parágrafo desse artigo, ele vai ter que constar de forma que ele não se apague. A informação não pode se perder porque ficou 2 ou 3 dias de uma forma acomodada de uma forma que vai apagar aquela informação. Diga. Tinha uma empresa de veículos suíça que falava nenhum dos nossos clientes morrerá até 2020 nos nossos carros. Isso é abusivo, é mentiroso, é enganoso? É enganoso. Sim. Mas tem uma possibilidade, a gente vai falar acho que no próximo slide, que chama puffing, que é você colocar de uma forma tão exagerada que ninguém vai se enganar e vai se confundir. Esse carro é o melhor do mundo, cara. Tá bom, legal. Não vou comprar, nossa, eu vou comprar porque é o melhor do mundo. Não, gente. Isso é uma publicidade exagerada, mas que não configura publicidade enganosa. Tá? É fácil de se notar que não. É um exagero, né? Que não. Agora, numa situação dessa que você coloca, eu acho muito arriscado você colocar essa afirmativa. Porque você está falando de segurança e você está falando de risco à saúde. As pessoas podem deixar de comprar o outro porque falam assim, não, esse aqui ele fala que não morre. Gente, eu falo, poxa, uma pessoa com... Exatamente. Eu configuraria como enganosa, tá? Porque eu acho que o exagero não é tão claro.
Claro, a gente tá falando aqui entre nós, mas pode ter gente que realmente acredite que aquilo lá faz sentido e que aquele carro é o que ela precisa para viver para sempre, entendeu? Seguindo, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação ou importação do produto, certo? Então vamos voltar no meu exemplo lá do carro. Tô puta mesmo com essa história, gente, do carro. O que acontece? Você volta lá, não tem peça, mas continua saindo Ford EcoSport a rodo. Continua produzindo com o mesmo defeito, tá? Então, ele tem que garantir a substituição da peça, do câmbio, de o que for necessário, enquanto houver a produção e importação. Se, ainda que cesse, eles têm que negociar um prazo razoável para manter. Porque imagina se eu comprei na última remessa. Não, agora essa pessoa não tem mais obrigação. Não, tem que ter um prazo razoável para que as pessoas os consumidores sejam atendidos, certo? Oferta ou venda por telefone ou reembolso postal deve constar o nome do fabricante, o endereço na embalagem, publicidade e todos os impressos utilizados na transação comercial. Tá? Lembrando que nenhum consumidor, quando ele for comprar por telefone, ele deve pagar pela ligação. Tá? A ligação deve ser gratuita, porque o interesse da venda é do fornecedor. Então, o consumidor, se ele chegar numa situação que falar, ele está assistindo aquele Polishop da vida, sei lá, resolve ligar, a ligação tem que ser um 0800. Uma ligação não tarifada. Por quê? Porque o maior interesse é do fornecedor que está tentando vender, certo? Ele não pode ser cobrado por isso. Seguindo, se o fornecedor de produtos ou serviços recusar ao cumprimento da oferta apresentada ou publicada, o consumidor poderá, mais uma vez, alternativamente à sua escolha. 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação. Eu quero, porque quero o tomate a 99 centavos, tá? O problema é seu, eu quero. Eu não quero outra coisa, eu não quero nada. Eu quero tomate a 99 centavos o quilo, ok? Segundo, aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente, tá? Terceiro, não quero nada, quero meu dinheiro de volta, tá? E aí, eventualmente, ele pode entrar com perdas e danos. Não, a partir do momento que ele recebe o valor de volta, não significa que ele não pode fazer mais nada. Ele ainda pode. Fala, poxa, eu fui até lá, cara. Fui até lá, resolvi comprar um negócio. Mas aí, você pensa, o trabalho que é... Exatamente. Por isso que eu falo que os fornecedores, eles ficam nessa condição mais confortável, que é do tipo... Quem vai, né, ajuizar? Quem vai atrás? Resolve aqui, devolve. Só advogado, que já é uma... Uma vez eu comprei uma bolsa e virei a bolsa aqui. Dentro das práticas comerciais ainda, vamos falar de publicidade. Como a gente já tinha adiantado lá no começo, a gente tem publicidade enganosa e publicidade abusiva. Mas vamos num conceito que é o mais importante. A publicidade deve ser vinculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal. Tá, gente? Tem que ser claro. Tem que ser claro, eu tenho que olhar para aquilo e falar, nossa, realmente estão vendendo uma pasta de dente. Nossa, realmente, isso é para isso faz isso é para aquilo. Não pode ser algo muito subliminar, porque vai ferir o Código de Defesa do Consumidor. Publicidade enganosa. Vamos ler exatamente os termos da publicidade enganosa. É qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, capaz de induzir em erro o consumidor, certo? Isso, propaganda enganosa. Propaganda abusiva é, dentre as outras opções de publicidade, aquela de caráter discriminatório, que incite a violência, que explore o medo, a superstição, e induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial à sua saúde e segurança. Publicidade enganosa, a gente tem vários exemplos, certo? Vamos falar aqui de um exemplo que aconteceu com a Mattel, que faz boneca, faz a Barbie, na verdade, no caso de publicidade abusiva. Eles lançaram uma propaganda para o público infantil, porque a gente estava falando de um brinquedo, onde a Barbie, ela era extremamente preocupada e ela dava muito valor à questão da aparência física. E ligado a isso, eles diziam que quanto mais ela comprasse blusa, vestidinho e colar e não sei o que,
mais ela ia ficar mais bonita e ela seria uma pessoa melhor. Enfim, ligou tudo isso num contexto de uma propaganda de criança, né? E foi considerado, eles tomaram uma multa de milhões porque considerou a propaganda como abusiva. Mais uma vez, estamos falando de um público infantil. Qualquer adulto, se olhasse aquilo e falar, nossa, né? Mas, poxa, a criança tá ali, ela tá vendo, ela acha que aquilo é certo. Mãe, realmente, eu tenho que comprar 4 blusas, eu tenho que botar o meu cabelo de tal jeito, porque parece uma propaganda da Barbie. Enfim, público infantil. Mesma coisa, teve uma empresa de biscoito que falava que a criança, quando ela comia biscoito, ela viajava. Aí... Ai, Deus. Ela viajava para outro mundo e tal, e não sei o que. Aí você fala, nossa, que propaganda mais besta. Porra, mas era criança. É criança, o público é que se destina. Então ela torna-se uma propaganda abusiva por esse motivo, tá? Sempre que for algo bem fora do contexto normal, assim, a gente vai tender a falar que é abusivo. Falar de preconceito, falar de coisas, por exemplo... que podem prejudicar a saúde, por exemplo, uma propaganda de cigarro que fala, quanto mais você fumar, mais legal você vai ser. Poxa, velho, não tem nada a ver essa ligação. Tipo taça de champanhe, alguma coisa que foi proibido. Tem. Gente, tem um site, até eu assistindo, tentando procurar exemplos, tem um site assim, as 20 melhores propagandas enganosas e abusivas. Procurem no Google, gente, é maravilhoso. Eu fiquei rindo horas, porque cada uma que você fala, nossa, tipo, tinha um que vendia lá o Papai Noel de chocolate, aí você abria um coelho, cara. Falou, poxa, vamos dar uma ajudada, né? Não dá, assim não dá. Professor, é engraçado porque antes do Código do Consumidor, existiam umas tipo quando nos 80, né? Aquele cigarrinho de chocolate. Gente, era um cigarro pra criança. Exatamente, pra criança. Então, era uma coisa pra criança. Pra gente é normal, né, hoje. Vamos seguir ainda dentro das práticas. A gente evoluiu muito nesse ponto, né? Dentro das práticas comerciais, tem um tópico sobre prática abusiva. Esse artigo, gente, artigo 39, compensa muito vocês lerem ele com calma, tá? Porque ele tem muito detalhe de tudo que é considerado abusivo. Eu trouxe de uma forma muito breve, mas assim que vocês tiverem um tempo, vão lá no artigo do CDC e leia ele por inteiro, tá? Para vocês entenderem todos os detalhes. Porque o que eu tenho visto que cai nas provas, pelo menos eu puxei aqui as provas desse ano, as questões de Código de Defesa do Consumidor, ela vai no pé da letra. Ela vai e traz aquele detalhe que você fala, nossa, mas onde que estava que eu passei que eu não vi? Então é importante ler principalmente esse assunto de prática abusiva, tá? Mas vamos seguindo, é vedado. O que ele fala? Primeiro, venda casada. Ele fala em outros termos. É proibido condicionar a venda ou fornecimento de produto ao outro, né? Então eu não posso falar assim, não, você pode levar isso, mas só... aqui vem uma questão importante. O McLanche Feliz. O que vocês acham? É feliz. Muito feliz. Só leva o brinquedo. Você não consegue comprar o brinquedo, né? Não conseguia. Então, agora você consegue. Por quê? Justamente por isso. Poxa, se eu queria... Ou eu faço coleção lá dos bichinhos que estão distribuindo. Não, mas aí você tem que comprar o lanche. Mas o lanche é ruim, é pequeno, eu não quero lanche, enfim, eu quero só brinquedo. Agora você pode. Tudo bem que o preço é melhor você comprar o... Exatamente. Mas foi justamente para desconstruir a venda casada, mas tá? Mas existe essa venda casada ainda. Uma colega minha foi pegar um empréstimo no banco e ele falou, olha, eu só posso fazer um empréstimo se você fizer Seguro. o seguro. Mas isso aí eles fazem para atingir meta. O que já funciona? Você fala, isso é venda casada e eu vou reclamar na sua ouvidoria, não sei, aí eles desfazem. Ele fala, não, realmente, você pode levar só isso. Mas hoje em dia que ele falou para ela, faz agora, depois você cancela. Você pode ter gente, já acabou. estendida. Mas isso aí, recusar a venda de produto tendo em estoque, tá? Aí, vamos voltar um pouquinho. Se acabou o tomate, se acabou o tomate, o fornecedor, pela lei, ele não vai ter que
que vira automático, né, no caso, porque acabou o estoque. Mas isso eu acho que é uma questão muito unilateral. Por quê? Como que você vai confirmar se essa informação é verdadeira? Você vai lá no estoque e fala assim, então deixa eu ir, deixa eu ver. Exatamente. O que mais acontece nessa situação é A quantidade que vai ter. É pegar um outro produto similar. E a própria oferta, ela tem lá a observação, enquanto durar o estoque. Mas, poxa, isso é muito vulnerável. É muito vulnerável, porque ele fala assim, não, eu não tenho mais, acabou. Poxa, acabou como? Como eu sei se isso é de fato verdade? Então, eu acho que ainda existe uma lacuna, porque a maioria deles saem por aí. Não, mas acabou o estoque, eu quero que quando durar o estoque. Então, o consumidor ainda fica sem um respaldo para atuar nessa hora. Porque ele pode se justificar falando que se acabou o estoque ele não tem como mais fornecer. Ok, mas aí a gente precisa concordar que a gente não vai ter informação verdadeira, só se realmente ele falar, olha, vem aqui ver que eu não tenho mais esse produto. Às vezes acontece assim em loja de roupa, né? Você fala, mas eu quero muito. Não, mas olha só, vem cá ver, ó, tenho todas as coisas, menos essa que você quer. Ok, aí tudo bem. Agora, num supermercado é muito difícil de você constatar que realmente exatamente. Então fica um pouco no ar essa questão, né? Tipo, tá bom, a regra é boa, mas na prática... enviar ou entregar produto ou serviço sem ser solicitado. Acontece, galera? Opa! Cartão de crédito. Nossa senhora. Chega arroz. Exatamente. Quando eu trabalhei com o banco, a gente tinha muita ação de... Já passei por vários. Muita ação de que eu não solicitei. E a gente tomava pau, por óbvio. E agora tem ainda um conceito mais evoluído. Se o banco, se a empresa, o fornecedor, continuar mandando e continuar fazendo dessa forma, equipara-se a amostra grátis. Então, tipo assim, você não pode me cobrar nada. Se for um cartão, esquece, eu posso usar, eu não vou ter anuidade, eu não vou ter... Não fala isso. Não fala Equipara-se a amostra grátis. Se eu não solicitei, eu estou recebendo na minha casa, equipara-se a amostra grátis. Aí sai usando. Aproveitar da fraqueza ou ignorância do consumidor para forçar o consumo. A gente tinha citado um pouco antes, aqui num outro exemplo, a questão do idoso comprando um celular. Ele não está entendendo, cara, ele não sabe o que é melhor, o que é pior, e ele está sendo induzido a comprar aquele celular. Isso não pode, isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor. Exigir do consumidor vantagem manifestamente indevida, tá? Mais uma vez, equilíbrio contratual, princípio da harmonização das relações de consumo, tá? Eu não posso ter vantagem em nenhum dos lados, tá? Vantagem excessiva. Executar serviços sem elaboração de orçamento ou autorização expressa. Isso acontece algumas vezes, né? Você fala, não, já vou fazer, não, mas calma, quanto custa? E o orçamento? O orçamento tem validade, o preço contido no orçamento tem validade de 10 dias. Ah, não, mas aí eu fui hoje, era isso, amanhã o mesmo serviço é tanto. Não, aquele orçamento vincula aquela proposta, principalmente financeira, a 10 dias, tá? Repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor. Eu li esse inciso e falei, gente, como assim? Informação depreciativa do consumidor. E aí um professor deu um exemplo que é o seguinte: o consumidor ia na loja, todo dia ele comprava uma calça, e aí ele voltava para casa, lavava a calça desbotava, ele voltava com a calça. Falava, olha, a calça desbotou. Aí tá bom, outro dia ele ia comprar outra calça, ele fazia a mesma coisa. Não sei o que, comprou a calça, desbotou, voltou, eu quero trocar porque desbotou. Isso era um shopping. E aí a loja e os funcionários daquela loja ficaram espalhando dentro do shopping que, olha lá vem o seu Zé que compra a calça, lava a calça e fala que a calça desbotou. Isso é informação de caráter depreciativo. Geralmente vai acontecer em comércios mais fechados, né? Porque aí as pessoas vão com mais frequência e o vendedor... o vendedor pode falar, nossa, lá vem ele, olha lá que pede desconto em tudo. Esse tipo de coisa, tá? Seguindo, colocar no mercado produto em desacordo com as normas. Inmetro, ABNT, qualquer regulação, norma ou certificado que esteja fora, não pode, certo? Elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Não pode.
Deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação. Vou fazer, vou te entregar, mas eu não sei quando ainda, tá? Não vou, isso também não pode. Nas atividades, nos serviços de, por exemplo, como você chama um pedreiro, alguma coisa para arrumar alguma coisa na sua casa, cara, isso aí não vai, você não vai conseguir. Não, principalmente eles, né, que falam, não, isso aqui eu não sei quanto tempo vai demorar, não. Pode ser que, aí vai quebrar uma parede e cai a parede inteira, aí você fala, não, agora vai demorar mais um ano, mais ou menos. Enfim, eu acho que é mais pro comércio direto ali, entre comerciante e consumidor, que é a prestação de serviço, que você vai ter que ter um prazo determinado para conclusão. Permitir a entrada de mais pessoas no estabelecimento do que o permitido, né? Proibido. Se a gente tem a capacidade máxima do ambiente, eu não posso colocar mais gente do que cabe. Isso vale, vamos lá, um estabelecimento comercial, uma boate. É um estabelecimento comercial. A capacidade, 500 pessoas. Aí você vê, venderam 1.000 ingressos. Tá? Aí você vê, tem um deficiente lá dentro, querendo sair, não quer esperar terminar o show. Ele vai querer sair, ele não consegue. Por quê? Olha a quantidade de pessoas acima do limite máximo permitido, tinha 1.000 pessoas, e olha o que gerou. Teve uma situação dessa aqui em São Paulo, que chamaram o PROCON, e o PROCON chamou a polícia para fechar e acabar com o evento. Os consumidores saíram prejudicados porque não viram, saíram, mas o risco que você tinha ali dentro, a gente sabe que é gigantesco. É claro que isso acontece uma vez a cada sei lá quantos anos, mas poxa, quando acontece, é um desastre. É um desastre. A gente tem lá o exemplo da Boate Kiss que pegou fogo e, realmente estava sem autorização para funcionamento, estava acima do limite. Poxa, talvez se tivesse a quantidade certa de pessoas lá dentro, as pessoas teriam conseguido sair, né? Então isso parece algo que fica longe, mas quando acontece também. Então a importância do que é vedado é para você prevenir situações irreversíveis, no caso, tá? Seguindo, o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, do material, do equipamento a ser empregado, as condições de pagamento, bem como a data de início e do término dos serviços. É um artigo que reforça, que ele junta praticamente todos os incisos do artigo anterior, tá? E aí aqui embaixo eu coloquei uma observação. Orçamento aprovado obriga os contratantes e só pode ser alterado de comum acordo. Se tiver acréscimo não previsto no orçamento, não pode ter ônus para o consumidor, tá? Aí eu resolvi botar aqui um material diferente, tá? Não estava previsto no orçamento, você colocou porque você quis, eu não vou pagar por isso, certo? Alguma dúvida? Da cobrança de dívidas. Esse artigo, eu não sei, acho que muitos de vocês devem ter contato com ele. Ele fala de cobrança vexatória e de cobrança indevida, tá? Primeiro, cobrança vexatória é expor o consumidor ao ridículo, falar palavras que não são ideais. Às vezes você pode fazer uma cobrança vexatória ligando o trabalho do consumidor, tá? Por mais que ele tenha fornecido aquele número no cadastro, não é plausível que você entre em contato no trabalho daquele consumidor para falar, não, aqui é do Banco Bradesco e eu tô ligando atrás dele porque ele tá devendo. Poxa, ninguém tem nada com isso, cara. Ninguém tem nada com isso. Cobrança vexatória. E essa cobrança vexatória, ela tem uma penalidade, uma sanção, a gente vai ver lá pra frente, acho que é o artigo 71, que fala do que cabe para esse tipo de cobrança. Já a cobrança indevida é o seguinte, ou eu paguei, ou enfim, eu tô sendo cobrado de uma coisa que eu não devo mais. Então, o próprio artigo fala, se houver cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito. O que é? Receber em dobro o valor que foi cobrado em excesso ou cobrado indevidamente. Porque muitas vezes, por exemplo, é uma mensalidade que eu já paguei. E aí eles vêm me cobrando de novo. Não tem excesso, a irregularidade é da mensalidade inteira. Então vocês vão devolver em dobro a mensalidade inteira, certo? Então, diferenciando o artigo 42, as duas modalidades de cobrança, lembrando que a cobrança vexatória está prevista, tem sanção prevista lá no artigo 71,
Enquanto a cobrança indevida, a sanção está no próprio artigo, certo? Que é a repetição do indébito. E por fim, dos bancos de dados e dos dados cadastros dos consumidores. Qual que é a diferença de banco de dados e cadastro do consumidor? Banco de dados, essas informações são retiradas do mercado de consumo. Então, automaticamente tem robozinho, tem empresa que faz isso. Então, ele puxa aquele monte de informação dos consumidores e forma um banco de dados, tá? E, diferente de cadastro. Cadastro, ele é composto por informação que você, em algum momento, foi lá e falou assim, não, eu vou fazer aqui o meu cadastro, o meu cartão da C&A e vou preencher aqui tudo que eu moro a tal lugar, não sei o que, e tal. O cadastro, ele reúne essas informações que você, em algum momento, disponibilizou no mercado, tá? Então, o que pode? Quais são os... Pode existir banco de dados e pode existir cadastro? Pode. Desde que, o consumidor tenha acesso às informações existentes. Eu preciso saber o que está lá. Eu posso consultar, por exemplo, no SPC e no Serasa, o meu histórico. Lembrando que informações negativas previstas em cadastros ou banco de dados só podem ser registradas nos últimos 5 anos, tá? Passou disso, não pode. Então, inscrição negativa de inadimplência, SPC Serasa, 5 anos. Não pode estar anterior a isso. Se tiver anterior, cabe a moção e você pode rever os seus direitos e o seu dano causado por essa inscrição. Cadastros e dados objetivos, claros e verdadeiros, por óbvio, né, gente? Não tem como ser diferente. E aí eu coloquei só uma observação abaixo, o sistema de proteção ao crédito, que é o que é mais conhecido. Ele não pode fornecer informação depois do período prescricional, que é o período de 5 anos. 5 anos da data da inadimplência, né? Então, vamos supor, eu fui inserido lá, no dia, deixei de pagar aquela fatura que vencia em 30 dias, deixei de pagar, por conta daquele dia, 5 anos, não pode mais constar em nenhum registro, tá? Tem um projeto, a Câmara até aprovou, que chama Cadastro Positivo, eu não sei se vocês estão sabendo. O que acontece? Hoje ele já existe, que é um cadastro que fala assim, você é um bom pagador. Exatamente, você tem uma nota no cadastro. Hoje as pessoas, elas têm que ir atrás para se incluir, tá? Esse projeto, ele fala o quê? Esse projeto foi aprovado. Os consumidores são incluídos automaticamente nesse cadastro. Então, eles vão pegar todas as informações. Vai pegar sua conta lá com a Nextel vai falar assim, ele paga todos os dias, vai pegar sua conta de luz, sim, ele paga em dia, não sei o que, e vai compor uma informação, uma nota daquele consumidor. Para que isso? Quando você for pegar um empréstimo no banco, eles vão consultar o cadastro positivo. Acho que quanto maior a sua nota, vai variar, por exemplo, a incidência de juros no seu empréstimo, por exemplo. Aí eu te pergunto, isso é constitucional? E se, apesar da incidência, a inclusão no cadastro positivo ser automática, eu tenho a opção de falar, não, eu não quero, eu vou tirar o meu, eu não quero. Tudo bem. Aí eu vou eu de novo lá no banco pegar o empréstimo e falar assim, não, mas peraí, ela tirou aqui, ó. O seu cadastro negativo, né? Ela tirou aqui. Ele pode concluir, ainda que eu não tenha um cadastro negativo, ele pode... Exatamente. Não me prejudica como consumidor? Professora, eu falo isso também porque aconteceu comigo. Você quer fazer um exemplo, um empréstimo. Ainda que sejam boas informações e ainda que a nota fosse boa. Cara, eu simplesmente não quero, é uma opção do consumidor. Tanto que está previsto lá a possibilidade. O consumidor que assim não quiser, pode requerer a sua exclusão do cadastro. Tá bom, mas aí ao mesmo tempo que se eu pedir para excluir e por nada, por motivo pessoal, aí eu vou ser prejudicada com isso. É um projeto bem... eu não posso falar essa palavra aqui. Eu não sei, assim, eu não consigo imaginar o proveito disso, um proveito prático disso. Se não para o fornecedor que vai saber quem que ele quer vender e quem que ele não quer. Poxa, peraí. Ele não quer vender? Porque, não, eu quero vender para quem paga, né? Mas então, se você não tá com a nota boa aqui, ou você nem tá aqui no cadastro positivo, poxa, ele não pode fazer essa seleção.
Nossa, né? agora eu lembrei da Sheila, porque eu fui na feira comprar tomate e na banca tava lá uma quantidade muito maior por um valor menor. Eu não queria levar a quantidade maior, eu queria levar apenas 2. Eu queria me vender. Filha, eu levo A senhora quer vender ou não? Ela ficou com muita raiva, mas vendeu. Não quero levar tudo, gente. Ou seja, ou lá no banco, ou lá na banca, Sim. na feira. Gente, eu paro por aqui na matéria. A gente vai ter a segunda parte, porque eu acho que era muita informação da gente falar tudo de uma vez. Mas eu trouxe umas questões relativas a tudo que a gente falou. Não comecei. Questões. Eu consegui achar, considerando que o tema, o direito do consumidor, cai bastante, eu consegui milagrosamente trazer questões desse ano, de provas diferentes, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui porque eu não consigo ler direito nesse negócio. A respeito de produtos ou serviços que apresentem alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança do consumidor. Vamos às alternativas. A alternativa A: não há previsão expressa no CDC a respeito do tema, mas sim em normas administrativas. Temos previsão expressa. Artigo 9º, galera. A gente falou mais para trás. Letra B: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, tomando conhecimento da periculosidade ou insegurança dos produtos ou serviços, deverão alertar os consumidores diretamente. O artigo 10º, parágrafo 3º, ele fala: sempre que tiverem conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços que influenciem a saúde ou a segurança dos consumidores, a União, os estados, o Distrito Federal e municípios deverão informá-los a respeito. Sim. Letra C, vamos ver por que está errada. É obrigação do fornecedor, tendo colocado o produto ou serviço no mercado, avisar imediatamente as autoridades competentes para que estas deem publicidade ao acontecimento, evitando impacto. E ele paga por isso. Então, se ele vai veicular no horário do intervalo do Jornal Nacional e aquela é a publicidade mais cara, ele vai ter que arcar com aquela publicidade, certo? Se a periculosidade ou o risco, a segurança, era conhecido pelo consumidor, haja vista que publicidade na frase pré-contratual sabia que aquele produto tinha risco, era perigoso, não há medida exigida pelo Código de Defesa do Consumidor. É o que a gente falou. Independente do conhecimento, ele precisa conter as informações necessárias, tá? Alternativa E: os anúncios que deverão ser veiculados na imprensa ou em outras fontes de comunicação serão gratuitos ao fornecedor, com o fim de atingir o maior número de consumidores e dar celeridade à notícia. Não, o artigo fala justamente o contrário. Esse custo vai ser arcado diretamente pelo fornecedor, que deu causa à inserção do produto nocivo ou perigoso no mercado, certo? E dava para ir por exclusão, né? Porque aí você ia ler todos e falar: não, peraí, errado. A B, tudo bem, não sei muito, mas acho que estamos aqui. Sobre a oferta, quando relacionada a práticas comerciais, o Código de Defesa do Consumidor prevê expressamente que: letra A, os fabricantes e importadores deverão assegurar a oferta de componentes, peças de reposição por no mínimo 5 anos após a realização da compra. Fala um prazo. Enquanto houver produção e se cessada a produção ou importação por um prazo razoável, certo? Esse é o artigo 32. Então não existe esse prazo fixo, independente se o produto continua sendo produzido ou não, tá? Letra B. O que ele pediu pra gente marcar a certa, né? Tá. Letra B. O consumidor poderá, se o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta, obedecendo esta ordem, exigir o cumprimento forçado. Falei pra vocês que eles focam nisso. Letra C. As informações necessárias à apresentação da oferta em produtos refrigerados deverão ser gravadas de forma indelével. Várias vezes. Que eu falava, então primeiro eu falei indelével, tipo, fiquei pensando, depois eu falei, não, faz sentido. Letra D, vamos ver por que a D está errada. Estão proibidas as expressões que não permitam precisão na avaliação do produto, tais como o melhor do mundo, o mais incrível, e se praticadas, integrarão a oferta vinculada ao consumidor.
Não, é exatamente aquele que a gente falou que chama puffing, que é um termo em inglês, que é o exagero da publicidade, mas um exagero que não é capaz de induzir o consumidor a erro. Tá? O melhor do mundo. Desde que não seja criança, né? Exatamente, dependendo do público alcançado. O consumidor final e efetivo do produto ou serviço está protegido pela oferta. O que vocês acham dessa? Lembra quando a gente falou de serviço ou produto de alcance indeterminável? Então, a gente não pode restringir consumidor final e efetivo, entendeu? Vamos ao próximo. De acordo com a disposição expressa do CDC, é abusiva qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir ao erro consumidor, a respeito da natureza, característica, qualidade, quantidade, propriedade, origem, preço ou qualquer outro dado sobre o produto ou serviço. Verdadeiro ou falso? Errado. Não, a questão tá, gente, abusiva e inteira ou verdadeira ou parcialmente falsa. Inteira ou parcialmente falsa é enganosa. Abusiva, lembra? A gente vai falar de incita ao preconceito, fala de violência ou faz a criança se comportar de forma não desejável, que é o exemplo que a gente deu do brinquedo. Então essa é falsa, certo? 2. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 15 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou domicílio. Falso. A gente não viu esse artigo ainda, mas é o artigo 49, direito de arrependimento. O prazo é de 7 dias. A gente vai falar na próxima aula. Quando é o contrato que não é presencial, você compra sem ver o produto, certo? Item 3. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Uma relação de consumo. Teoria menor, né? Relação de consumo. Eu acho que... Eu acho que essa... Vamos deixar essa assim, tipo, pra gente depois ver. Item 4. São nulas, de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitoria necessária. Gente, pelo lado protetivo ao consumidor. Sim. Certo? Então tá, então a gente tem essa aqui como verdadeira. Quais são as nossas opções? A 3, eu acho que ela... não, vamos lá. O juiz poderá... O artigo 28 fala, né, gente? O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, ou violação dos estatutos ou contrato social. É a letra do artigo. Esse desvio ou confusão patrimonial é no Código Civil. Em teoria maior. No Código de Defesa do Consumidor, a teoria menor, que é exatamente esse conceito. Certo? Artigo 28. Então tem essa opção, né? Vai que não tem. Tem. Ufa. Isso. A respeito dos bancos de dados e cadastros de consumidores, não está expresso no Código de Defesa do Consumidor. Consumada a prescrição relativa à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas pelo respectivo sistema de proteção ao crédito qualquer informação que possa impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto aos fornecedores. Isso está expresso. Lembra, artigo 43. Consumada a prescrição, não serão fornecidas. Por quê? Depois do prazo de 5 anos, a gente não pode mais divulgar aquela informação. É uma informação negativa, lembra? Letra B. Consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no prazo de 5 dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas. É um parágrafo de do artigo 43, é um detalhe, mas sim,
É verdadeiro. 5 dias úteis. Então eu falei que está errado, tem 5 dias úteis para efetuar a correção, tá bom? C. Os bancos de dados e cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades de caráter público. O que vocês acham? Parágrafo 4º do mesmo artigo 43. Vamos anotar o 43 junto com o 39 para vocês lerem em casa, porque também tem bastante detalhe, certo? Isso está previsto, é o parágrafo 4º do 43. Letra D. Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referente a período superior a 10 anos. Errado. A gente viu que o prazo da prescrição da informação negativa é 5 anos, certo? Então, essa é a alternativa. Vamos ver a E, só para acabar aqui. Os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e anualmente. Essa é a função do SINDEC, que a gente falou lá atrás. Ele computa e informa todos os consumidores da quantidade de reclamação, quem é o fornecedor que está sofrendo reclamação mais recorrente, e assim vai. Então, está correto. Certo? Nos intervalos das questões tem uns comentários que falam a fundamentação. Então, se vocês tiverem acesso ao material, vocês vão ver por que está errada cada alternativa, tá bom? Após ter sofrido grave acidente, Mariana contratou o fisioterapeuta Carlos para cuidar de sua reabilitação. Contudo, o tratamento foi mal sucedido e Mariana, por considerar que ficou inabilitada para o trabalho por tempo excessivo em razão da ineficiência e má qualidade do serviço, deseja ajuizar demanda contra Carlos para pleitear lucros cessantes. Nessa situação hipotética, Mariana deve ajuizar ação de responsabilidade. Primeiro, o que está mais fácil aí a gente saber? Qual que é o tipo de responsabilidade? Subjetiva, porque é um profissional liberal. Então tá. Então, para as opções de subjetiva, a gente tem, olha a alternativa aí, com base no Código Civil, porque não... Gente, não. Tá, então fora. E se a gente já sabe que a responsabilidade do profissional liberal, ela é subjetiva, a gente também exclui a C e a D, certo? Então tá, então alternativa A, pelo vício do serviço. Alternativa B, pelo fato do serviço. Vamos voltar na diferença entre vício e fato. Fato é aquele defeito, geralmente quando a gente está falando de produto, é da produção, fabricação, e serviço é da sua execução, tá? Que vai gerar o quê? Vai gerar um dano à integridade física, moral, psíquica do consumidor. Diferente de vício. Vício vai estar sempre ligado à qualidade e quantidade e não vai influenciar diretamente no consumidor, ele influencia na relação de consumo. Então, em qual situação? Ela fala que ela ficou inabilitada para o trabalho. É fato do serviço. Perfeito. Essa é a diferença. Essa era... Assim fala, né? Exatamente. Lembra que ele vai direto na relação. Poxa, isso é abusivo. Isso não deveria estar sendo feito pelo fornecedor. No outro, além de tudo, o consumidor ele sai prejudicado pessoalmente daquela situação, tá? Então essa é a diferença. Gente, acabei.